Glória a Deus. Eu estou com uma santa expectativa. Deus tem feito tanto no nosso meio, e eu tenho convicção de que nós vamos sair daqui hoje cheios da palavra do Senhor, amém? Quero convidar você a começar esse momento liberando uma palavra profética aqui nessa direção. A mesma expectativa que você tem, acredite, a mesma expectativa que você tem de receber uma palavra do céu, eu estou nessa também, amém, Gê? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Deus querido, eu quero nessa noite, ó Pai, ver a glória do Senhor se manifestando, ó Pai, em nossas vidas, através da palavra do Senhor. Fala conosco, ó Deus querido, fale ao nosso coração, fale, ó Pai querido, aquilo que nós precisamos escutar, mas o suficiente para transformar as nossas vidas, ó Pai, naquilo que o Senhor, ó Pai, espere que nós nos transformemos, ó Pai. Fale ao nosso coração, fala de forma intensa, clara, ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai, nessa noite, sair desse lugar, ó Pai, incendiados pela presença e pela manifestação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, amém? Glória a Deus, irmãos. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Esquenta esse lugar onde você está aí, aleluia. Essa semana o Senhor ministrou ao meu coração várias palavras, mas uma em específico para compartilhar com os irmãos, e Ele falou comigo forte sobre nós aprendermos a andar por sobre as águas. Quem aqui gostaria de ter essa experiência? Alguém nessa terra teve essa experiência literal. O Senhor vai nos ensinar algo não literal, mas que vai, sem sombra de dúvida, ter o mesmo efeito sobre as nossas vidas, que é andar por sobre as águas, que nada mais é do que a gente poder acessar os milagres que o Senhor já tem preparado para nós, amém? Poxa, hoje de manhã eu estava num bate-papo muito legal com o nosso pastor Alain. Está aí o pastor Alain? E a gente falando de milagre, ele me contou uma história que eu achei no mínimo assim, eu falei, meu Deus é um Deus de tantos milagres, e Ele faz milagres em situações tão peculiares, né, pastor? Quem aqui viu a nossa nova cozinha? Vou explicar por quê. Para essa nossa cozinha funcionar, foi necessário tirar quase um caminhão de terra ali de dentro, não foi, pastor? Ótimo, o pastorzão assumiu essa missão, e no final da pré-obra, sobrou uns 300 sacos de terra, mais ou menos isso. E ele olhou para aquele saco de terra e falou assim, Senhor, eu vou nessa missão, não tinha ninguém para ir com ele, né, pastor? Rapaz, ele ia gastar umas 3 ou 4 carretinhas, na primeira já arriou o negócio. Encheu a carretinha assentou e foi para a direção do lugar onde a gente joga esses descartes, um lugar apropriado, claro, né? Foi levar lá no lugar apropriado para fazer esse descarte, mas a oração do pastor foi essa, Deus, preciso de um milagre. Mas estava só ele, sozinho no carro, não dava tempo de contactar ninguém. Ele até pensou em me ligar, mas eu vendi minha caminhonete, acabou, essa missão não é minha mais. Ele falou para mim agora uns 30 dias, falou, eu sei por que você vendeu sua caminhonete, pastor, você não quer mais carregar lixo na sua caminhonete, porque nós íamos para a chácara e colocava o lixo lá dentro, né? Não, essa não é a verdade toda, tem uma parcelinha, mas nem todo. Eu não estava com ele nessa missão, e ele estava sozinho nessa missão, ir lá fazer o descarte, jogar fora aquele lixo. Aí quando chegou no lugar, ele falou, agora Deus, não dá, que já estava com a coluninha meio travada já, né, pastorzão? Quando ele desceu do carro, que ele falou assim, vamos lá. Tinha um cara em cima da carretinha, pulando, falando assim, e aí, o que é para fazer com isso aqui? É para jogar fora, é para descartar, pode começar, e o cara lá, nunca viu ele na vida já? O cara em cima da carretinha, prontinho para tirar o saco, uma energia fora do comum. Eu não sei o que você pensa a respeito de milagre não, mas eu vou falar para você, o mesmo Deus que opera milagres em situações simplórias, é para mim que não estava lá, pastor, para você foi um gigante. Em situações como essa, é o mesmo Deus, cadê a Camila? É o mesmo Deus que foi lá e fez uma obra restauradora na vida dela, liberou a cura, e a Camila hoje é curada pelo sangue poderoso do Senhor Jesus. Milagre, sabe? Existem milagres e tem um caminho para a gente chegar até nele, e é isso que eu queria muito que o Senhor falasse ao nosso coração nessa noite. Tem um texto da palavra do Senhor, está lá no livro de Mateus, capítulo 14,
verso 29 fala o seguinte: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa história eu sei que você já conhece. Por mais novo convertidos que alguns aqui são, eu tenho certeza que já escutou pelo menos umas 10 vezes sobre esse milagre de Pedro descer do barco e andar até Jesus. Eu sei que você conhece essa história, mas tem algo tão poderoso nessa história, que vale a pena a gente, nessa noite, falar para que nós possamos ser transformados em nossa mentalidade. Porque eu tenho certeza que ao entendermos alguns detalhes desse descer do barco, algumas coisas que ainda estão travadas na nossa vida, eu quero acreditar, o Senhor vai liberar em nome de Jesus. E naquele contexto em que Pedro estava num barco com os demais discípulos, você conhece a história, e a situação é que Jesus veio andando por sobre as águas na direção dele. E quando Pedro, junto com os discípulos, viram Jesus, a palavra fala que eles assustaram, se atemorizaram, eles ficaram com muito medo do que estava acontecendo, porque não conheceram Jesus, porque estavam numa tempestade. Fala assim, tempestade. Havia uma tempestade naquele ambiente. Fala assim, porque havia escuridão. Fala assim, escuridão. E havia água tão somente, não tinha uma ponte para levar ele até Jesus. E Pedro, de forma muito ousada, falou para Jesus assim: Jesus, se és tu, manda que eu vá até você. E Jesus falou para Pedro, Pedro, faz o seguinte, então, desce do barco. Pedro imediatamente desceu do barco e foi andando na direção de Jesus. Primeira atitude que eu achei incrível, e eu acho que a palavra não foi colocada aqui em vão, é a atitude de descer. Sabe, eu acredito mesmo que para nós termos uma experiência com o Senhor, a primeira atitude nossa é nós descermos das nossas convicções, é nós descermos da realidade que está à nossa volta, é nós esquecermos que há circunstâncias que nos impedem de dar o próximo passo, e a gente olhar para Jesus, olhar tão somente para Jesus e falar: Jesus, manda que eu vou. Eu não sei o que você está passando, eu sei que todos nós temos desafios, temos lutas, mas nessa noite eu queria falar para você, e se você levar só isso dessa palavra, é o suficiente para mover a sua vida. Se você em toda e qualquer circunstância olhar para Jesus, acredite, você vai descer da onde você está. Você vai descer da onde você está. E quando você olhar diante de você e perceber que existe um mar, aquilo vai ser irrelevante para você. Sabe, quando eu comecei a preparar essa palavra, eu lembrei da circunstância que eu estou inserido. Mas eu falo algumas circunstâncias que você pode estar inserido, sabe? Ter que descer da onde você está e pisar num mar de boletos que vai a segunda-feira estar diante de você, e muitos de nós temos boletos, mas não temos a provisão. Pode ser que você vai ter que descer agora e entender como que eu vou descer, porque adiante de mim tem um mar, e esse mar de enfermidade que está diante de mim já tem um veredito de um médico, um diagnóstico, existe já um decreto dado por um médico, é para a morte. Está desenganado. Pode ser que quando você desça do barco, você vai encontrar diante de você situações em que profissionais já falaram: olha, não tem como, vai quebrar, o seu negócio vai quebrar, não tem o que fazer. Pode ser que você já fez todas as análises, e ao olhar para esse mar que está diante de você, você já deu o decreto: não tem como, esse mar de problema em que meu casamento está inserido, não tem mais solução. Acredite, se você descer nessa noite e só olhar para Cristo, a sua ação vai ser única. Você vai andar na direção de Jesus. Sabe, o milagre aqui não é só o milagre de andar por sobre as águas, é um milagre de você andar por sobre as águas, mas num ambiente de tempestade. Se fosse apenas uma linha d'água,
Se fosse uma lagoa muito tranquila, águas tranquilas, já era um milagre incrível. Mas acredite, andar em águas revoltas é um segundo milagre dentro de um milagre só. Muitas vezes não é só o mar que você vai ter que pisar na segunda-feira, não, mas é a tempestade que você está inserido lá dentro. Pedro não só andou na direção de Jesus, Pedro andou por sobre as águas num ambiente extremamente hostil, de um mar que estava revolto. Acredite, ele andou por sobre as águas. E o que eu tenho para falar para você nessa noite é que você também vai andar. Você crê nisso? Se você crê, fala para o Senhor agora assim: Deus, eu creio. Deus, eu creio. Fala para Ele. Não importa as circunstâncias, eu creio. Acredite, nós somos uma igreja, e eu amo essa geografia que eu estou, porque é um ambiente que, quantos milagres nós podemos contar. Milagres financeiros, meu Deus, eu estou ali colado com um pastor no ambiente financeiro, junto com o pastor Rodrigo, e assim, no começo era desesperador, depois se tornou incompreensível. Hoje a gente olha e fala: Deus, mas é muito bom andar no descanso da graça. Cada passo que nós damos como igreja é olhar para a realidade fala assim: vai não. Deus libera uma palavra sobre a vida do pastor Eduardo, e ele dá um passo. Eu vou até confessar algo aqui, pastor. Tem hora que eu falo assim: meu Deus, e agora? Aí a fé dele é suficiente para liberar o ambiente e o suprimento chegar, e a minha fé se torna uma fé aumentada. Então acredite, Pedro andar por sobre as águas não foi só um milagre na vida de Pedro, foi um milagre na vida daqueles discípulos que viram aquela realidade. E hoje, depois de mais de 2000 anos, nós podemos nos apegar a essa história e falar assim: poxa, tem como andar por sobre as águas, tem como sim a minha história ser transformada. Desça primeiro, desça do barco, olhe para Cristo e desça para o barco, desça do barco, sabe? Tem situações que são tão peculiares. Teve um dia que Maria Madalena, ela não andou por sobre as águas, mas ela desceu aos pés de Jesus, lavou os pés dele com um perfume caríssimo, equivalente a quase um ano de trabalho, apenas para demonstrar para o Senhor Jesus que ela estava na posição onde o milagre estava pronto para ser liberado. Ela só liberou uma honra, ela não pediu nada para Jesus, mas ela desceu. E até hoje, 2000 anos depois, nós contamos a história de uma mulher que venceu a cultura, porque ela não poderia estar lá dentro daquela casa, porque era proibido mulher acessar aquele ambiente. Ela contrariou os financistas daquela região, porque ela gastou uma fortuna. Eu ia falar para apenas lavar o pé do Senhor Jesus, mas vou corrigir aqui: para lavar os pés do mestre, sabe? Você tem a oportunidade agora, antes de andar por sobre as águas, descer, e numa atitude de fé, fazer como Maria Madalena, se prostrar aos pés do Senhor. Sabe, acredite, o dia em que Zaqueu subiu naquele sicômoro, naquele pé de goiaba, naquela figueira, da mesma forma, Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce daí. Desce daí. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Tem muita coisa para acontecer adiante de nós. Tem muito milagre represado sobre a sua vida, acredite. Existe uma promessa sobre a sua vida. Poderíamos relacionar aqui as mais de 6.000 que estão na palavra de Deus, que estão represadas muitas vezes porque a gente não inclinou o ouvido ainda. Pedro pediu: Senhor, se és tu, me chama até você. Pedro pediu. Maria Madalena não pediu nada, ela foi lá sozinha e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Mas Zaqueu escutou a voz do mestre: desce daí, Zaqueu, desce depressa, porque hoje vai entrar na sua casa a salvação, porque hoje me convém ceiar na sua casa. Eu não sei qual que é a circunstância, qual que é o momento, independente de você pedir para o Senhor
de você avançar na direção do Senhor, ou ser convidado pelo Senhor, eu quero falar para você, essa noite o Senhor vai te ensinar com medidas precisas, como que nós podemos caminhar por sobre as águas, e o tão sonhado milagre, ou a resolução dos nossos problemas, ou qualquer que seja a sua situação, essa noite o Senhor vai falar com você, e eu já começo falando algo poderoso para você. Você precisa, a exemplo de Pedro, entrar no descanso. Sabe, a primeira coisa que aconteceu com Pedro, foi que ele foi atemorizado pelas circunstâncias. Ele estava num barco, num escuro, numa tempestade, de repente vem Cristo andando por sobre as águas, a primeira sensação foi de medo. Tanta tempestade sobre as nossas vidas, e qual que é a sua atitude? E a minha também. O medo vem. Eu poderia ter feito de outra forma, aí a acusação vem. Os resultados não foram como esperado, aí a acusação vem. Aí ao invés de você experimentar de caminhar por sobre as águas, antes de você pisar, você já começa a afundar nessas águas. Sabe, Pedro naquela circunstância estava tomado pelo medo, mas quando ele ouviu a voz do Senhor falando, olha, fiquem tranquilos, sou eu. Sabe, nessa noite eu queria que você tivesse isso forte e claro no seu coração. Jesus fala para você agora, sou eu. Feche seu olho onde você está e põe a mão no seu coração assim. Eu não sei o que você está passando, eu não sei de que forma que você chegou aqui. Eu só sei que o Espírito Santo está ministrando no meu coração, que tem pessoas que entrou aqui tão machucadas. O fardo está tão pesado. Poxa, me falta fé ainda para acreditar que esse milagre é possível. É para você nessa noite que o Senhor separou algumas palavras para trazer esse conforto ao seu coração e esse decreto do céu sobre a sua vida. Acredite, o Senhor está falando com você nessa noite. Sou eu, deixa comigo, eu resolvo. O Senhor nessa noite está falando para você assim, eu sou o seu descanso. Olha para mim. Primeira coisa, entre nesse descanso, entre nele. O descanso não é um ambiente, não é uma geografia, acredite. O descanso é uma pessoa. Fala para quem está do seu lado, o descanso é uma pessoa. Agora para o outro lado, fala assim, olha, o descanso é Jesus. Ele é o próprio descanso. O caminho do descanso aponta para Ele. Você sabe o que o Salmo 91 nos ensina? Talvez o salmo mais lido de toda a Bíblia. Talvez não, eu tenho convicção que é o mais lido. Já no seu versículo 1, fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, fala assim, descansa. Meu Deus, o Senhor é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Não tem como encontrarmos outro lugar se não for em Cristo nosso descanso. Eu gosto de lembrar de uma história que aconteceu comigo quando eu era muito pequenininho. E eu tinha alguma coisa no meu organismo, que a minha imunidade baixava quando eu comia manga. E olha que eu amo manga, viu? Meu Deus. E eu lembro que eu comia manga e minha perna enchia de pereba. Não sei o nome não, vou falar pereba aqui. Tem gente que fala que é furunco. Furunco, sei lá, tem um nome científico. Mas eu estou em casa, aqui em casa eu posso falar do jeito que eu quiser, pode ser? Pereba. Tinha uns negocinhos na minha perna, aquelas feridinhas. E aquele negócio doía demais da conta. E meu pai tinha uma chácara lá, divisa de Hidrolândia com Aparecida. Kellyson, mas nós íamos de ônibus, que o carro do meu pai estragava. E depois ele estragava de novo. E depois continuava estragado. E a gente... todo final de semana íamos de ônibus lá para a chácara. Pegava um ônibus ali na região do Alto da Glória e parava ali, perto do Clube Tangará. Quem conhece o Clube Tangará aqui? Rapaz, quem conhece? Meu Deus, tem um das antigas ali comigo ali, porque quem lembra do Tangará realmente é da década de 70, 80. Ah não, o Jonathan lembra. Tangará, meus irmãos, lá em Aparecida. E de lá até na chácara do meu pai eram 6 quilômetros. Meu avô falava assim, ó, meia légua. Não, 1 légua, 6 quilômetros, né? É 1 légua que a gente tinha que andar. E eu com aquelas pernas daquele jeito lá, e meu pai
obrigava nós irmos para a chácara, para trabalhar, para capinar mesmo, menino. Mas era muito divertido, só que aquele dia não ia ser divertido, porque eu estava passando muito mal, estava doendo muito minhas pernas. E já saí de casa em crise, sofrendo porque eu ia ter que andar, Clebão, 1 légua, é 6 km, meu irmão, para um menino pequenininho era muita coisa. E eu sei que quando desceu do ônibus, meus irmãos, um mais velho e um mais novo, já pegaram a mochilinha dele e vamos embora. Olharam para mim e falaram, você está enrolado, filhão. Olharam, porque normalmente irmão não olha com olhar de misericórdia, né? Irmão olha com aquela cara, quero só ver, você está lascado, né? Olhar daquele jeito. E depois, debaixo de muita crítica dos meus irmãos, né? Eu já desci chorando o ônibus. Meu pai falou, calma Marucinha, ele me chamava de Marucinho. Pegou eu, colocou no pescoço dele e andou 1 légua comigo no pescoço dele. Eu, como um bom irmão, passei 6.000 metros tirando onda com meus 2 irmãos. Claro, eu não poderia deixar de fazer isso, curtindo com eles durante todo o caminho. Sabe o que eu aprendi com isso? E o Senhor trouxe essa ilustração sobre esse assunto. É que não importa o problema. Eu peguei um exemplo muito simples para você, mas não importa o problema. O que o Senhor Jesus faz conosco é te pegar, acredite. Ele te pega e coloca nas costas. Acessar o descanso é você olhar para o problema e falar assim, e agora Deus? Como que vamos resolver isso aí? É fazer como André, que viu aquelas mais de 5.000 pessoas lá com fome, e ele chega para Jesus com 5 pães e 2 peixinhos, fala assim, Jesus, bom, eu já tenho a solução, quem vai fazer a coisa acontecer é você, mas eu tenho a solução, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, está aqui Jesus, resolve. E Jesus resolveu. É você pegar esse problema que para você, em seu conceito natural, depois de fazer tantas contas, você entende que é impossível seguir. O Senhor Jesus fala para você nessa noite, fica tranquilo, eu vou colocar você nas costas, vou caminhar com você, eu vou levar você. Sabe, eu consigo lembrar da textura da testa do meu pai era carequinha, e eu me lembro bem segurando a careca dele, e para eu descansar, que chegou um determinado momento que eu cansei de ficar descansando. Alguém já aconteceu isso? Cansar de descansar? Aí eu debruçava na cabeça dele, e ele fazia com o pescoço, e eu brigava com meu pai, falando, não, deixa eu deitar aqui na cabeça, descansar, né? Além de estar me levando, eu ainda exigia que tinha que ser muito confortável. Com o Senhor é mais ou menos assim, sabe? Ele é gracioso, Ele é cirúrgico naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Sabe, nessa noite eu queria que você entendesse isso. Você precisa acessar o descanso, e você acessa o descanso quando você entende que o Senhor faz tudo por você, que não faz nada. E está tudo certo, peraí, isso não é uma crítica, é porque realmente você não precisa fazer nada. Sabe onde que eu vejo isso? Na própria criação do mundo. O Senhor criou os céus e a terra em 7 dias. Que dia que você chegou, mas eu? No 7º dia, no dia do descanso. A gente chegou só para desfrute. A obra que eu estou falando para você aqui, que te faz acessar o descanso, ela foi consumada na cruz, amém? Você desfruta dessa obra depois que Cristo fez tudo por você e fez tudo por mim. Obra consumada na cruz. Depois da obra consumada, a sua vida cristã começa. Como que nós não acreditamos que nós fomos chamados para desfrutar do descanso? Primeira coisa, entre nesse descanso. Pise nas águas e caminhe na direção do descanso. Sabe por que Pedro começou a afundar? E você sabe o porquê, eu vou só repetir sobre a sua vida. Porque a fé dele acabou? Não acredite, a fé de Pedro não era suficiente nem para ele sair do barco. Porque ele estava atemorizado, ele estava com medo. Ele estava aterrorizado pela situação. A fé que levou Pedro a andar até a direção de Jesus, foi uma fé dada, foi dom, foi entregue. Até isso o Senhor Jesus entregou para ele, porque ele pediu, Senhor, se és tu, manda eu ir até você. E quando ele pediu isso, o Senhor Jesus vem, Deus entregou tudo para ele, a fé, a coragem, a ousadia, a intrepidez, que mais? Entregou tudo, e Pedro foi andando na direção. O que fez Pedro afundar, foi porque ele olhou para o mar, e viu
que havia uma tempestade. Primeira coisa que eu queria que você levasse para sua casa hoje: não olha para a tempestade, não. Mas como? Não olha para as dificuldades, não. Mas como que eu não olho para a dificuldade? Está tão latente. Não olhe para o contexto familiar que você está passando agora. Como que eu não olho para o contexto familiar que eu estou inserido? Tem um texto do livro de Hebreus 4:11, que eu repeti várias vezes nas minhas lutas. Eu compartilhava com o pastor Eduardo e pastora Jordana, e eu falava: eu não estou conseguindo acessar o descanso em Cristo, porque está muito difícil. E esse texto de Hebreus 4:11, grava ele, fala assim: esforça-te para entrar no descanso. O esforço é para olhar para Cristo. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele não afundava. Naquele momento tinha uma tempestade, mas era irrelevante para Pedro. Por que era irrelevante? Porque ele olhava para Cristo, a água nem encostava nele. Eu consigo imaginar um ambiente em volta de Pedro, onde não tinha onda, água de cá, tempestade de cá, chuva descendo, mas aonde Pedro ia, olhando para Cristo, não havia tempestade, porque ele havia acessado um lugar em Deus, acessado um lugar em Cristo. E é isso que eu queria falar para você nessa noite. Acesse esse lugar. O livro de Hebreus fala assim: esforça-te para entrar no descanso. Não abra mão de entrar nesse lugar. Esse lugar é uma geografia, e essa geografia se chama Cristo. É nele que você encontra esse verdadeiro descanso. Depois que você encontrar esse descanso, desfrute desse descanso. Lá em Salmo 23:1 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deixa eu falar algo poderoso para você aqui nessa noite. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pau está caindo na folha, a raquetada, está tudo ali. E o Senhor fala para mim que quando eu acesso esse lugar no meu pastor, Ele fala, a palavra fala, o Salmo 23 fala que o primeiro lugar que Ele me leva, segundo o Salmo 23, é para um lugar de descanso. Águas de descanso. Deixa eu falar um negócio para você que é poderoso. Tem como desfrutar de descanso em meio às guerras? Tem como a gente desfrutar de descanso quando nós estamos diante de situações que nos oprimem? Tem um homem, um profeta chamado Eliseu, e você conhece essa história, está lá no livro de Reis. A história de Eliseu não vou ler, só vou relembrar você, mas a história dele é incrível. Porque conta a história lá no livro de 2 Reis 6,15, só para te contextualizar onde está na palavra. Eliseu, ele estava sendo perseguido por um reino da Síria, e esse reino perseguia ele para o matar, e foi enviado um exército para matar Eliseu. E Eliseu tem um discípulo que estava do lado dele, e o discípulo olhava para Eliseu, e Eliseu estava na nice, ele estava tranquilo, ele estava zen. Guerra à sua volta, tempestade à sua volta, opressão, tudo quanto é tipo de situação adversa na direção de Eliseu. Mas Eliseu estava tranquilo. O moço não. O moço estava desesperado. A palavra fala que ele estava desesperado, que ele estava amedrontado. Mas Eliseu estava bem. Num determinado momento Eliseu ora ao céu e fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço. Abre os olhos para que ele possa ver o que eu estou vendo. Meu Deus do céu. Sabe por que muitas vezes nós estamos no meio da tempestade e a gente está atemorizado? É porque você não teve ainda a visão do que Deus vai fazer na sua vida. Abra sua boca agora e fala assim: Deus, eu quero essa visão. Deus, eu quero ver com os meus olhos espirituais. Deus, eu quero ver o que Eliseu viu. Meu Deus. E a palavra fala que os olhos daquele moço foram abertos, mas que imediatamente ele entrou no descanso. Meu Deus, isso é para você. Eu quero falar para você nessa noite: se você olhar para Cristo, Ele vai abrir seus olhos. Ele só não vai levar você para um lugar de descanso, mas Ele vai te mostrar as águas tranquilas que estão preparadas para você. A solução pode ser que não seja amanhã, não seja essa semana, mas Ele vai te mostrar:
fique em paz, eu estou trabalhando. Tem propósito no que você está passando. Tem propósito no que você está passando. Deus vai abrir a sua visão. Ao mesmo tempo que a palavra fala que para o exército inimigo, a mesma palavra que clamou para que os olhos fossem abertos, clamou para que houvesse cegueira do lado de lá. Quem aqui gostaria de ficar invisível para o inimigo? Quem gostaria que o inimigo não enxergasse você mais, não visse a sua família, não visse os seus negócios? Acredite, as setas apontadas na direção do seu negócio, da sua família, da sua casa, a dificuldade que você está passando no seu casamento, não é só proveniente das suas ações. Existe uma ação demoníaca que conspira contra nós o tempo todo. Ele já está a seu derredor para poder te destruir. Essa é a armadilha dele, mas a palavra fala que ao seu redor, meu Deus, já tem anjos te protegendo. Tem anjos que estão sobre a sua vida, te guardando o tempo todo. Sabe, o Satanás não pode mais te ver, e eu profetizo em nome de Jesus. Ele não pode te ver mais, não há mais brechas para que ele possa te enxergar. Declara em nome de Jesus: você já é guardado e escondido no ambiente onde Satanás não pode te ver. O problema ainda não havia acabado, mas Pedro, quando ele andou por sobre as águas, a tempestade estava lá, mas não podia tocar nele. Não podia, porque ele só olhava para Cristo, a visão dele estava clara em Cristo. O moço descansou porque ele viu o Senhor, ele viu o propósito que estava diante dele. Eu profetizo que a sua visão agora vai ser alargada também. Não é só o demônio que não vai te ver, mas você vai ver. Eu quero ver a Canaã que o Senhor tem preparado para nós, amém? Eu quero vislumbrar as promessas do Senhor. Sabe, muitas vezes nós somos colocados num ambiente de tanto pessimismo. Sabe, eu aconselho algumas pessoas, e obviamente eu não vou levar para elas um alimento com mau cheiro, carniça, comida estragada. Eu vou levar comida saudável, vida, baseado na palavra. E quando eu chego para levar essa palavra, eles falam duas coisas. Uma, eu já sei o que você está falando, mas isso não se aplica na minha vida. Sabe, não, Deus não lembra mais de mim. Ó, eu sei o que você está falando, mas não, é que você não está na minha pele. Claro que eu não estou, nem quero estar. Eu quero estar naquela pele do Cordeiro, que já me abraçou, já me guardou. Essa pele me coloca num ambiente escondido, Salmo 91:1, me leva para o esconderijo do Altíssimo, é lá que eu quero estar, e é lá porque eu quero que todos nós estejamos, num ambiente escondido, num ambiente onde nós desfrutamos do descanso no Senhor. Acredite, é para lá que o Senhor quer te levar. E durante o descanso, há trabalho. Há trabalho quando você está no descanso. Tem uma música que eu gosto muito, antiga. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Ó, tem uma turma da antiga ali que eu vi. Pois somente um seria muito para ti. Presta atenção nessa letra. É meu somente, Deus cantando para você. É meu somente meu todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. Meu Deus, o único trabalho seu é descansar nele. Pede para o João apagar essa parte aí, por favor, não vai ficar legal depois. Mas essa música fala disso, sabe? Só um trabalho seu, descansar nele. Quanta conta matemática para você chegar no objetivo na sua empresa, mas acredite, há um só trabalho. Descansa nele e ele entrega as medidas precisas para você. Eu não estou aqui desprezando o tempo de faculdade, de pós-graduação. Poxa, eu me submeti a isso tudo, mas a aceleração do meu negócio sempre veio quando eu olhei para Cristo. Arrastei meu negócio durante 7 anos, e tudo que eu consegui em 7 anos, está ali minha esposa, foi o quê? Dívida, cansaço, fadiga, desespero, ao ponto de falar assim, vou entregar esse negócio. O dia que nós entregamos, acabou. O Senhor começou a fazer.
estou cheio de coisas essa semana para fazer. Mas me convidaram para viajar, vamos embora. Meu Deus, imposto de renda começa amanhã, Genilda. Bora viajar. Mas se sem responsabilidade, deixa eu falar algo para você. Quem faz é Ele, quem forja é Ele, sabe? Quem atrai as pessoas certas para o lugar certo é Ele. E Ele vai fazer isso na sua vida. Há trabalho no descanso? Claro que não. Mas pinga suor no chão? Pinga. Quem é que gosta de jogar bola? Clebão, joga bola? No final a gente soa? Tem resultado? É um esforço que não produz cansaço. É um esforço que não produz burnout no final. É um esforço que não produz depressão, ansiedade, estresse. No Senhor você vai bem, né? Tem dias que eu trabalho até meia-noite? Tem, normal, faz parte do processo. Mas acredite, o meu descanso está nele, porque a expectativa de resultado está no Senhor. Quer que eu te conte uma coisa que a palavra fala a respeito de dois grandes homens de Deus? Davi acessou um lugar em Deus. Ele acessou um lugar em Deus e conquistou muito. Só que ele gastou tanto tempo no esforço, que quando chegou no final da vida, o sonho de Davi era: me deixa construir o templo. O Senhor falou: não, tem muito trabalho envolvido em você aí, tem muito sangue nas suas mãos. O templo é para o seu filho edificar. Davi morre, Salomão assume o trono, e conta a palavra que não houve tamanha paz em Israel, e um reino que desfrutou de tanta paz quanto o reino nas mãos de Salomão. O descanso de Salomão foi tão grande que sobrou tempo para edificar o templo. O templo foi edificado por Salomão porque ele estava num descanso dado pelo Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Pegou aí? Para que vai servir o seu tempo? Para que vai servir o seu descanso? O que você faz em 6 horas, Deus vai te entregar em 1. As outras 5, o Senhor já tem algo preparado. Está preparado para isso? Pergunto para você. Para gastar o melhor dos seus dias com o Senhor, o seu negócio parar de ter característica peculiar do seu negócio, e as pessoas entrarem no seu negócio e falarem: nossa, está parecendo igreja esse negócio aqui. Na condição de empregado, o patrão falar: meu Deus, mas ele gasta 3 horas com coisas relacionadas ao Senhor, mas o que ele faz em 1 hora, não tem ninguém na minha equipe que faz o que ele faz. Não posso dispensar ele de jeito nenhum. Tão bom quando isso acontece, sabe? Tão bom. Tem como trabalhar no descanso? Claro que tem, quando o Senhor está edificando sobre a sua vida. Lá no livro de 1 Reis 5, verso 4, eu vou ler para você entender. Isso o Senhor, falando a respeito de Davi e Salomão. Porém a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado, Salomão falando, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa em nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar e no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Nós falamos de uma geografia, agora eu estou falando de um tempo. O tempo que o Senhor está entregando para você é um tempo que Ele vai te usar para edificar a casa dEle, e não há nada mais prazeroso, acredite. Quando eu contei a história do pastor Alain, eu duvido que ele queria estar em outro lugar, a não ser onde ele estava, fazendo a obra da maneira como o Senhor chamou. Acredite, o Senhor, Ele te separou nesse tempo, para você entrar no descanso. E aqui nós já esquecemos os problemas que estavam diante de nós, porque nós já entendemos que para andar sobre as águas, a gente precisa acessar esse lugar em Deus, esse lugar de descanso. A gente precisa entender que o descanso é para ser desfrutado, como Eliseu desfrutou. E é também para você trabalhar, mas trabalhar no descanso da graça, sabendo que os resultados que entrega é o Senhor. Mas o que mais que eu preciso fazer para poder andar sobre as águas e desfrutar, de verdade, desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim?
tem algo poderoso. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, que pode ser a chave para você acessar esse descanso. Abra sua boca e declare. A primeira coisa que Pedro fez foi: Senhor, se és tu, manda eu ir até você. E o Senhor Jesus mandou ele ir até ele, e ele andou por sobre as águas. Abra sua boca e declare o descanso sobre a sua vida. Mas declarar o que a respeito do descanso? Lá em Salmo 91, 9 fala assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Deixa eu só contextualizar você dentro do Salmo 91. O Salmo 91 fala o que para você no começo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Depois ele descreve um monte de coisa, não é verdade? Até o verso 8. No verso 9, ele libera uma chave poderosa para nós. Ele fala o seguinte, porque você falou, porque você fez do Senhor o seu refúgio, e fez do Altíssimo a sua morada, aí dá-lhe mais bênçãos, dá-lhe mais prosperidade, dá mais passos sobre as águas, até o final do Salmo 91. Abrir a boca e falar, muda a atmosfera à sua volta. Você comanda o ambiente onde você está, acredite. O que tem saído da sua boca? Porque o falar ou não falar tem quase o mesmo peso. Porque se você não abre a boca e fala, você é refém do ambiente. E o ambiente em que você pode estar inserido, pode ser um ambiente hostil. Um ambiente onde há pressão, peso. Mas quando você, que carrega a glória do Senhor, abre a boca e fala, acredite, você pode falar, Senhor, tem uma tempestade diante de mim nessa empresa. Eu sei que o Senhor é Deus. Manda eu ir até a realização dessa vitória. O Senhor vai virar para você e vai falar assim, vem. E você vai caminhar e o milagre vai ser entregue na sua vida. Meu Deus. O Senhor respondeu isso para Pedro. Ele disse, Pedro falando para Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. Mas não é só manda ir ter contigo não. Tem uma chave aqui que eu queria que você guardasse no coração. Pedro foi muito específico. Manda eu ir até você por sobre as águas. Pedro não queria afundar, ele não queria rebater naquelas ondas, ele queria experimentar do milagre. Você quer experimentar do milagre nessa noite? Essa palavra faz sentido para a sua vida? Se sim, fala para o Senhor agora assim, Deus, eu quero essa palavra cumprida na minha vida. Fala assim, Deus, nessa noite, eu quero ser convidado pelo Senhor a caminhar por sobre as águas. Acredite, isso é para você. Declare essa verdade. Primeiro, declare ela sobre a sua vida. Mas qual o conteúdo dessa declaração? Declare a obra consumada. Qual que é a obra consumada sobre a sua vida? A graça e o favor do Senhor Jesus e as misericórdias que não te consomem. A graça do Senhor Jesus, que é dando tudo para você que não merece nada. Meu Deus, isso é uma verdade sobre nós. A graça é Ele te dando tudo para você que não mereceria nada. E a misericórdia dEle, que era para te fulminar comigo junto. Só que a misericórdia dEle não nos consome, porque a misericórdia dEle é infinita. Então nós não somos penalizados por aquilo que nós mereceríamos. A misericórdia dEle nos alcança. Mas a graça dEle nos alcança ao ponto da obra consumada dEle é entregar para nós duas coisas poderosas que eu queria compartilhar com você. Duas coisas poderosas. Tem um livro para me explicar essas duas coisas poderosas, que eu li lá atrás, mas tem muito tempo de seminário. O livro chama-se Salvos de Quê? Quem já leu esse livro? Salvos de Quê? De Robert Spruill, negócio assim. Ele faz a ilustração de duas coisas poderosas nesse livro. Uma é ele falando a respeito de Cristo recebendo tudo. Nós somos salvos daquilo que estava apontado na nossa direção: pecado, culpa, condenação. A primeira obra consumada do Senhor Jesus é ir lá e receber tudo para Ele.
existia no tabernáculo propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. Ali o sangue era derramado no momento em que os pecados eram expiados. Só que no ano seguinte, de novo, porque aquilo lá não era uma obra suficiente para, meu Deus, para consumar a nossa liberdade, para consumar a nossa justiça em Cristo, para consumar o perdão genuíno, para consumar a nossa reconciliação com Deus. Entende o que eu estou falando? Sabe, não existe mais esse ambiente físico do propiciatório, mas o sangue do Senhor Jesus derramou-se sobre você, e esse sangue derramado permite hoje você estar livre da condenação do pecado, meu Deus, da culpa que estava sobre nós, da condenação. E hoje você tem um acesso, que é segundo o grande bloco ele fala, nós recebemos tudo dele. Primeiro você recebeu a justiça de Cristo, ou seja, quando o Senhor olha para você, acredite, e essa verdade é que você precisa declarar, acessando esse descanso em Deus, você precisa declarar isso, você foi justificado em Cristo. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo através de você, porque essa obra foi consumada, o sangue dele foi derramado, aquilo que corre aqui dentro de você é o sangue de Cristo, meu Deus. Aí você não é consumado, essa é a justificação em Cristo. Declara, sabe, Satanás é muito bom para trazer sobre você culpa e acusação, ele é pós-graduado nisso. Lembra ele que o inscrito de dívida já foi apagado na cruz. Fala para ele, eu não devo nada, aquele que me criou, aquele que na cruz morreu por mim, já passou o cartão de crédito lá, passou o cartão de débito, já deu o cheque, já pagou a fatura, está quitado, não há mais inscrito de dívida. Quando você estiver diante desses problemas e o mar estiver diante de você, lembra de declarar essa verdade, meu Deus, já está tudo consumado, já foi pago, eu não preciso passar por isso. Existia uma ira de Deus sobre nós, essa ira foi aplacada pelo sangue de Jesus. Hoje nós desfrutamos dessa reconciliação com Cristo. Você crê nisso que eu estou falando? Meu Deus, essas verdades precisam estar na sua boca, é imprescindível. Você acordar de manhã e abrir a sua boca e declarar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, declarar que em Cristo eu posso todas as coisas, declarar o que está lá em Salmo 1, que você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto você faz, você prospera. Essa verdade tem que estar na sua boca. Se você entendeu que você acessou esse descanso em Cristo, acredite, abra sua boca e declare essas verdades. Não há espaço para Satanás te confundir. E para concluir, último ponto, só para nós concluirmos, acredite, olhe para Cristo, olhe para Ele. O foco dessa história nunca foi a tempestade, acredite, o foco nunca foi a tempestade, Cristo era o foco. Enquanto Pedro estava focado em Cristo, ele caminhou por sobre as águas. E quando o foco se voltou para a tempestade, para as adversidades ou para as circunstâncias que Pedro estava inserido, acredite, ele não conseguiu andar por sobre as águas. E no momento em que ele começou a afundar, ele levantou a mão do céu e falou assim: Senhor, me socorre, me socorre. Sabe o que o Senhor Jesus fez com ele? A palavra fala que ele pegou ele pelo braço e levou ele para dentro do barco. E quando ele entrou dentro do barco, Cristo olhou para a tempestade e falou assim: olha, para agora. Eu sei que há momentos que nos falta a fé necessária, e o que eu queria falar para você nessa noite é que o Senhor Jesus, Ele não vai medir você pela sua fé. Apesar que a palavra fala para nós que fé e sabedoria, quanto mais nós pedimos, ela é aumentada em nós. Mas eu quero falar para você que se você clamar ao Senhor nessa noite, Ele vai entregar a fé necessária, o suficiente para você ser tomado pelo braço, levado para dentro do barco novamente, num ambiente seguro, e a tempestade vai ser cessada por um comando dEle.
Você crê nessa palavra? É o que o Senhor tem para você. Ele vai fazer isso nessa noite, sabe? Não tente fazer isso sozinho. Não tente sair desse buraco sozinho. Não tente sair dessa circunstância sozinha. O Senhor, Ele quer tirar, Ele quer estar do seu lado. Você só precisa estender a mão. Senhor, me socorre. Fala para Ele nessa noite: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Ele vai estender a mão e vai te puxar para fora. Acredite, você não vai parar nessa tempestade. Você não vai parar nessa tempestade. Cristo vai parar essa tempestade sobre a sua vida. Cristo vai parar essa tempestade. Quero muito que essa palavra possa entrar no seu coração. Queria convidar você a ficar de pé um minuto. Fique de pé um minuto. Onde você está aí agora? Feche seus olhos um minuto. Eu queria muito, nessa noite de cura, de restauração, acredite, hoje é você e Deus. Ele quer fazer algo sobre você. Ele quer fazer algo por você. Não é o contexto que você está inserido, não é as circunstâncias que você está inserido, é que vai determinar o desfecho dessa obra, o desfecho dessa história. Acredite, o Senhor, Ele já está preparando algo poderoso para você. Se você entende o que eu estou falando, a partir de hoje, o mar que está diante de você vai deixar de ser um limite, e esse mar vai passar a ser o seu caminho. Vou repetir para você. Se você entende que a partir de hoje o mar não é mais o seu limite, a partir de hoje, acredite, o mar vai se tornar o seu caminho. Eu creio nessa verdade. Feche seus olhos onde você está. Bondoso Deus, eu quero nessa noite, Deus, eu quero nessa noite agradecer pela vida de cada um desses meus irmãos. Deus querido, eu quero declarar, ó Pai querido, que a obra do Senhor já está consumada sobre a vida deles. Deus querido, eu quero declarar, ó Pai querido, que essa obra consumada nos leva a um ambiente de descanso no Senhor. Deus querido, que esse ambiente de descanso hoje, ele faz todo sentido, porque a nossa visão agora, ela é aberta. Ela é aberta pela palavra do Senhor, que chega clara ao nosso coração. Ao abrir os nossos olhos, ó Pai querido, nós declaramos, ó Pai, que nós acessamos no Senhor agora esse descanso. Um ambiente onde Pedro encontrou ao caminhar na direção do Senhor. Nós como igreja, nessa noite, Pai querido, nós caminhamos na direção do Senhor. Nós caminhamos agora, Pai querido, certo de que o Senhor, ó Pai, nos faz acessar esse descanso no Senhor, ó Pai. Bondoso Deus, nessa noite nós declaramos que nós somos produto da graça do Senhor, ó Pai, e ninguém vai tirar de nós, ó Pai, a verdade a respeito de que nós fomos agraciados pelo Senhor. Então sobre nós há favor imerecido liberado sobre nós. Não há limite para aquilo que vai ser liberado sobre nós. Não é o mar revolto que está à nossa volta que irá nos confundir. Nessa noite, nós como igreja declaramos, ó Pai, nós estamos livres para prosperar, porque a tempestade não produz mais efeito sobre nós. Com os nossos olhos abertos agora, ó Pai, nós como igreja olhamos para o Senhor e declaramos essa verdade. Declaramos essa verdade, ó Pai. Nós conseguimos ver o milagre do Senhor adiante de nós, e nós vamos caminhar na direção desse milagre. Eu declaro nessa noite, com os olhos abertos, nós vamos caminhar na direção do milagre que o Senhor já entregou sobre nós. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Canta essa música bem alto. Deus da minha Fala pra Ele. salvação, és o meu nome. Fala pra Ele. Abra sua boca bem alto. Minha paixão, a minha canção e o meu louvor. É pra Ele.
passar por essa tempestade, tudo que você precisa para andar por sobre as águas está diante de você. Nessa noite o Senhor fala para você: vem. Ele fala para você: vem. Você que entendeu essa palavra, faz assim nessa noite. Eu quero fazer uma última oração. Glória a Deus. Não vou te chamar aqui na frente, mas eu queria que você abrisse a sua mão assim como quem recebe. Abra sua mão como quem recebe. Meu Deus, abra sua mão. Fala para ele assim: aleluia. Olha ele abrindo seus olhos. Aleluia. Olha ele falando para você: vem. Deus querido, nós agora com os ouvidos amplificados, ó Pai, escutamos a sua voz, nos chamando: vem, vem. Não é o mar, ó Pai, que vai mais nos atemorizar, ó Pai. Ó Deus querido, por sobre as águas nós vamos andar. Ó Deus querido, nas suas mãos nós vamos pegar. E ó Deus querido, nós cremos, ó Pai querido, que uma virada de chave nessa noite está acontecendo. Aquilo que nós precisamos ver para acessar o milagre, bondoso Deus, nós sabemos que o Senhor agora nos abre a visão. Eu quero aqui abençoar cada um desses meus irmãos, declarando que a bênção do Senhor já é sobre cada um, declarando, ó Pai querido, que o Senhor já os tem guardado por onde quer que eles forem, ó Pai, que o Senhor, em medidas individuais, ó Pai, está agora, ó Pai, liberando, ó Pai querido, a visão, a ousadia, a intrepidez, ó Pai, para cada um caminhar na direção do Senhor. Está ampliando a visão para que a gente possa olhar e não desfocar os nossos olhos do Senhor. Eu quero aqui, ó Pai, declarar sobre cada um desses irmãos a bênção do Senhor, Pai. Declaro também que o amor do Senhor, que é sobre cada um, ó Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo está sobre cada um desses meus irmãos. E eu declaro essa noite que em nome de Jesus eles irão para casa e desfrutarão de uma semana extraordinária no Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Uma excelente semana. Desfrutem dessa graça, desse favor. Aleluia, aleluia, glória a Deus.